temos a nossa série Aliança, e o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração, e eu quero com muito temor transmitir a vocês essa palavra que é tão preciosa e que me constrange quando eu leio, que me confronta também quando eu leio algumas coisas, mas a palavra de Deus é essa. Se ela não nos confrontar, ela está amaciando o nosso ego. Então, bem que faz a palavra em nos confrontar, porque o confronto é que nos coloca no caminho correto. Quando nós estamos andando numa linha reta, às vezes estamos tão distraídos, e quando somos confrontados, aí que vem o U-turn. O U-turn é para a gente, corrigir o nosso curso para aquilo que é o nosso propósito. E eu desejo nessa noite levar vocês a uma reflexão e compreender o quão sério é uma aliança, o quão profundo é uma aliança. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Desde o início da história da humanidade, da existência do homem, Ele nos amou. Desde o início Ele quis ter uma aliança conosco. Deus, Ele deseja nos dar sua proteção. Ele deseja nos dar a sua identidade. Ele deseja compartilhar conosco um livre acesso ao seu reino. Mas infelizmente o homem caiu na cilada da serpente e quebrou uma aliança que Deus tinha feito com o homem lá no Jardim do Éden. E infelizmente o homem vacilou e caiu, quebrou essa aliança lá no Éden. Mas o que parecia, irmãos, meus queridos, ser o fim da humanidade, ser o fim da história do homem, ser uma morte, na verdade se tornou uma linda história de uma jornada de reconciliação de Deus para restabelecer uma aliança com a humanidade, com o homem. E sábado passado, a Leninha, ela trilhou no caminho das alianças, um belíssimo caminho das alianças, desde a saída do homem no Éden, depois ela trilhou sobre a aliança de Abraão, depois veio a aliança com Moisés, depois veio a aliança com Davi, e tenho certeza, se ela tivesse mais tempo, ela falaria de tantas outras alianças, tantos outros homens, que prepararam esse caminho, que culminou na cruz do nosso Salvador, para fazer uma nova aliança com todos nós. Por isso, eu oro e eu desejo que você abra o seu coração para que esta seja uma realidade na sua vida. Para vivermos juntos essa plenitude dessa nova aliança. Para que essa nova aliança venha e cause uma transformação em você. Porque Deus, Ele se recusa a viver longe de você. Você já parou para pensar que Deus se recusa e Ele passou a história da humanidade e até hoje se recusando a viver afastado do homem? Deus, desde a saída do homem no Éden, Ele vem fazendo alianças ao longo das histórias. E essas alianças são inúmeras oportunidades para uma reaproximação do Pai com a sua criação. E essa nova aliança trouxe uma nova vida, trouxe uma nova expectativa, trouxe o livre acesso do Pai e tantas outras dádivas que nós temos quando estamos aliançados, por estarmos dentro dessa maravilhosa realidade de aliança. Porque na verdade Deus nunca quis fundar uma religião. Deus nunca quis estabelecer uma aliança com base em nós virmos aqui e apresentarmos a nossa carteirinha de membro filiada a uma igreja. Deus nunca quis associar uma aliança como sendo apenas com base num anel, mas a base do relacionamento com Deus é um relacionamento onde ambos estarão envolvidos para sempre e além da eternidade. É como se fosse realmente um casamento. E a nossa mente, como é uma mente muito limitada, nós não temos, após
o nosso nascimento ali da barriga da nossa mãe, a nossa mente é como se ela tivesse sido cauterizada e nós não nos lembramos de nada do que tem no reino, porque nós viemos de lá e para lá nós vamos voltar. Então a nossa mente é como se ficasse limitada às coisas aqui dessa terra. Então normalmente nós entendemos a aliança como sendo um casamento. Mas olha só para esse lado espiritual. O Pai Celestial, Ele está assentado no trono, ou Ele está de pé no trono. Os anjos são as testemunhas desse casamento. O Espírito Santo, Ele é a figura que está conduzindo a noiva para viver a plenitude de uma aliança com o noivo, que é Cristo Jesus. E a grande festa, e as bodas do Cordeiro está pronta, só esperando o dia em que Ele retornará e junto com a igreja vai celebrar essa festa. Então eu creio que a partir desta série, a partir desses dias que estamos falando sobre aliança, você nunca mais pensará nesta aliança como sendo um simples acordo, como sendo um simples papel que você assina e você vai no cartório e autentica a sua assinatura, autentica a outra parte, e eu tenho certeza que você nunca mais vai pensar que essa aliança é como sendo um simples anel que você tira do dedo e coloca quando as coisas estão ruins, quando as coisas acontecem de maneira com que você está se surpreendendo com os cenários da vida, com a pressão da vida. Então você não mais verá essa aliança como sendo um simples anel. E nesta noite eu gostaria de levar vocês a refletir junto comigo sobre algumas lições que eu aprendo aqui na palavra de Deus, que nos trazem lições poderosas. E a primeira lição que eu aprendo nessa aliança, ela está no entendimento a partir da aliança que Deus faz com Abraão. Vamos para a palavra em Gênesis capítulo 17, versos 1 até o 14. Então você não precisa fechar a sua Bíblia, porque nós vamos discorrer alguns textos bíblicos. Temos aqui o texto também, você pode acompanhar. Então vamos ler a palavra de Deus a partir dessa aliança que Deus fez com Abraão. Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte. Então Deus começa aqui nessa aliança a colocar as cláusulas dele, os termos dele, que são estas: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, agora, Deus fala o que é a parte responsável do outro lado da aliança. De sua parte, Deus diz a Abraão: guarde a minha aliança. Tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Guarde essa palavra, circuncidados. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês.
Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Eu quero abrir um parênteses aqui. Todos aqui conhecem qual é essa marca? Todos aqui estão cientes de qual é essa marca que Deus ordenou que Abraão fizesse no seu corpo, e a partir da descendência dele, todos os meninos até 8 dias de idade teriam que receber essa marca no seu corpo. Todos estão cientes dessa marca? Todos? Só para entender se todos estão no mesmo entendimento, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, ok? Todos estão cientes de todos os meninos até 8 dias tinha que ser circuncidados, receber essa marca. Inclusive a Abraão com 99 anos de idade. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus faz essa aliança com Abraão e estende essa aliança para todos os da sua descendência. Todos que vierem após Abraão receberiam essa marca e estariam aliançados. E a descendência de Abraão começa a se multiplicar sobre a face da terra. Abraão tem o seu filho Isaque, o filho da promessa. Isaque tem seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú tem aos seus filhos, Jacó tem os seus 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó, eles se tornam as 12 tribos de Israel. Olha o quão frutífero foi a descendência de Abraão. E cerca de 400 anos depois de Abraão, vem o famoso líder, libertador, Moisés. Moisés, aqui nesse cenário que eu estou trazendo para vocês, já está no deserto, já tinha libertado o povo lá do Egito, já tinham atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos, já tinha uma coluna de fogo que aqueciam eles durante a noite, já tinha uma enorme nuvem que refrescavam eles do sol escaldante do deserto, mas também era uma direção para onde eles deveriam ir. E depois de um tempo em que Moisés já está liderando esse povo lá no Egito, esse povo quebra a aliança que Deus havia feito com esse povo. Moisés, num determinado momento, ele se ausenta do arraial, do acampamento, tem um tempo com Deus, e o povo fica preocupado. E o povo acha que Moisés morreu, que Moisés sumiu, Moisés não volta, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de um Deus, e esse Deus só se manifesta através de Moisés. Aí alguém teve uma ideia, vamos criar um Deus para nós adorar. Então juntaram lá ouro, num tamanho, numa quantidade em que puderam construir um bezerro de ouro, e ali passaram a adorar este Deus, substituindo a adoração ao Deus eterno, quebrando assim a aliança que Deus havia feito com aquele povo. Deus então, olhando tudo isso, chama Moisés para o alto do Monte Sinai e faz uma nova aliança com ele. Está em Êxodo capítulo 34, nos versos 10 a 15. Vamos ler na palavra. Deus faz assim e fala com Moisés: faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, qual que é o próximo povo? Os heveus. Guarde esse nome desse povo, os heveus e os jebuseus. No verso 12, Deus fala: acautele-se, tenha cuidado, fique atento,
para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. E Deus novamente vem alertando Moisés, dizendo: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já viviam na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, eles lhe oferecerão sacrifícios. Convidarão você e poderão levá-lo a comer de seus sacrifícios. Deus fala com o povo através de Moisés. Deus parece aquele pai, aquela mãe, que olha para o seu filho e diz assim: filho, estou te dando um alerta. Cuidado, seja atencioso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, seja atencioso. Aí a gente fica de olho naquele filho. De repente a gente se descuida e de repente a gente fala: opa, vamos alertar de novo, nunca é demais. De novo, filho, cuidado para não fazer isso. É só lá em casa que o pai ou a mãe? É só lá em casa? Deus aqui, no versículo 12, alerta Moisés: acautele-se para não fazer um acordo. No versículo 15, acautele-se para não fazer um acordo. Agora imagine comigo, vamos usar a nossa mente criativa, que você recebe um terreno de herança. Você recebeu um presente. Como diz lá no Brasil, recebeu uns alqueires, né? O olhinho de alguns aí brilharam, já lembraram de seus alqueires lá no Brasil. Mas imagine que você recebeu alguns alqueires de terra de herança, mas essa terra tem muito lixo, tem muito entulho, tem muitas coisas perigosas. E você tem o desejo de morar, você recebeu essa herança e você quer morar, você quer construir algo, você quer talvez montar uma hortinha, você quer plantar, você quer fazer do seu sustento aquela terra. Qual a primeira coisa que você faria? Oi? Limpar. Eu também. A primeira coisa que eu faria era limpar. Não parece a ordem que Deus deu para o povo de Israel? A ordem de Deus para Moisés era isso. Exatamente isso aconteceu com Israel. Deus estava levando aquele povo para uma terra boa, para uma terra que emana leite e mel. Vocês imaginam que se você for no melhor dos supermercados aqui da região, se você for lá na seção de hortifruti, e você escolher o cacho de uva mais belo, mais formoso que tem lá, mais suculento que tem lá, maior que você vê, talvez ele vai caber na palma da sua mão, um cacho de uva. Ou talvez você faça assim, e ele caiba na palma das suas mãos. Imagina que essa terra que Deus estava dando de presente para aquele povo, quando alguns espias foram verificar o que havia nessa terra, eles voltaram com uma surpresa. Um cacho de uva que 2 homens estavam com dificuldade de carregar. Eles prenderam esse pequeno cacho de uva numa vara e 2 homens estavam carregando. Era uma terra que emana leite e mel. Mas antes deles entrarem nessa terra, era necessário remover tudo que era impuro, tudo que era perigoso nessas terras para a fé desse povo, do povo escolhido por Deus. Assim não é também conosco? Não se parece comigo, não se parece com você? Quando Deus nos chama para uma nova vida, Ele pede que deixemos tudo para trás. Ele deixa que nós deixemos tudo que pode contaminar o nosso coração. Ele pede que deixemos para trás tudo que pode corromper a nossa fé. Agora imagine vocês um exército poderoso de Israel, invencível, marchando de vitória em vitória. E além de um exército muito potente, bélico, mas
ainda tinha o poder divino lutando em favor deles. Eles estão avançando pela terra de Israel, e aí eles encontram Jericó, tomam a cidade de Jericó, as muralhas de Jericó caem, milagrosamente eles entram, eles invadem, eles tomam aquela cidade, e dali eles já vão para outra, a próxima cidade é a cidade de Ai. Eles invadem, eles tomam, eles destroem a cidade de Ai, eles aniquilam todo mundo, matam todas as pessoas, e o rei de Ai é executado imediatamente, e eles avançam. Os reis daquela região começam a ficar agora apavorados, porque a ordem de Deus era clara: possuir toda a terra e aniquilar os povos que nela habitavam. Essa era a ordem de Deus. A razão disso é porque Deus queria preservar a santidade de Israel. Deus não queria que aquele povo se corrompesse com os costumes maus, com os deuses que aquele povo ofereciam. Não gostaria que as mulheres de Israel se envolvessem com os homens daqueles povos. Não queria que os homens de Israel se envolvessem com as mulheres daqueles povos, que surgissem corrupção no meio do povo de Israel. E Deus não dá ordens claras para nós, também na sua palavra? Deus nos dá ordens claras na sua palavra, e nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos procurar as mensagens de revelação, o que Deus tem de novo na palavra, o que esse pregador tem de sobrenatural para falar, o que ele tem de diferente. Não, tudo que nós precisamos é obedecer ao que já está disponível para nós. O que Deus pediu para Abraão? Qual foi a única cláusula que ele colocou na aliança? Não foi obedecer? Qual que foi a cláusula que Deus colocou ali, no meio dos outros termos, para Moisés? Não era obedecer? E para nós? Temos que fazer alguma coisa diferente ou obedecer? Nós temos que obedecer, apenas obedecer ao que já está escrito. Agora, no meio desse avanço militar e divino, eu quero destacar aqui 2 cenários distintos, para nós tirarmos lições poderosas para a nossa vida espiritual. Esses 2 cenários, rapidamente, um deles é quando a aparência engana, e quando nós olhamos através da marca da aliança. Em primeiro lugar, o primeiro cenário é quando as aparências enganam. Nesse cenário de avanço militar e divino, pela conquista da terra prometida, surge um grupo astuto, um grupo usando roupas velhas, pão embolorado, esmigalhado e odres gastos. Esse grupo não tinha poder, e nem força, nem estrutura, nem exército para enfrentar Israel. Então o que eles usam? Usam o engano, usam a ludibriação. Vamos ver o que se passa aqui em Josué capítulo 9, versos 3 a 15. Detalha aqui sobre esse grupo. Diz assim: contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas, no verso 7, disseram a quem? Quem era para ser aniquilado daquela terra? Por ordem divina. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Verso 8: somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam:
Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos. Façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Olha a conversinha. Mas vejam agora como está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões de quem? Mas não. Então Josué fez identificar o erro, identificar uma falha aí, identificar uma brecha aberta. Lembram-se lá de Êxodo 34, 12 e 15, que Deus havia alertado 2 vezes. Acautele-se para não fazer acordo. De novo, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para onde você está indo. Então Josué fez um acordo de paz. E todos os líderes confirmaram com um juramento. Israel caiu na armadilha. Israel aqui vacilou. Josué, antes que buscava sempre ao Senhor para as suas tomadas de decisão, dessa vez tomou uma decisão rápida, baseada no quê? Em consultar ao Senhor? No que ele viu? O resultado, uma aliança que nunca deveria ter sido feita. Josué faz uma aliança com um povo que deveria ter sido exterminado da terra. Assim também não acontece conosco, meus irmãos. Quando não consultamos ao Senhor para as nossas questões, para as nossas alianças, para os nossos contratos, quando não consultamos ao Senhor, nós somos enganados pelas aparências. Nós comprometemos a nossa obediência. E nós passamos a carregar consequências duradouras por causa das nossas escolhas, por causa das nossas alianças, sem consultar ao Senhor. O engano dos gibeonitas para ludibriar Israel aqui foi usando uma aparência de fragilidade. O texto diz: roupas gastas, pão seco e odres remendados. O que isso remete para nós hoje? Isso aqui representa um inimigo muito sutil, sorrateiro no nosso dia a dia. Disfarçado, que vem e se apresenta como um inimigo ou inofensível ou frágil. Não tem nada a ver. Não dá nada. E vai se infiltrando no meio do povo de Deus. Mas eu quero te alertar que o inimigo também trabalha com disfarces, com engano, com ludibriação. Não espere que ele vai aparecer na sua frente com chifres enormes, com uma aparência diabólica, com risos de medo, sabe aquelas gargalhadas de filmes de terror, com um rabo pontudo, talvez com um tridente, e vai te assustar, não. Normalmente ele vem com uma aparência do bom, do bem, do nada a ver, não dá nada. Normalmente ele vem com oportunidades sedutoras. Normalmente ele vem através de vozes convincentes e que fazem você fazer alianças pelo que vê, e não por consultar ao Senhor. Nós costumamos dizer isso lá em casa, isso é uma verdade lá em casa, que o nosso inimigo, ele é como um garçom que vem trazer um prato, ele apresenta-nos um prato aparentemente muito saboroso, com uma comida aparentemente muito atraente, saborosa, mas na verdade esse prato tem uma comida azeda, que vai causar muitos estragos na nossa vida. Isso é uma verdade que nós temos lá em casa. Em outras palavras, normalmente o inimigo, quando ele quer te fazer tropeçar, ele não vai te apresentar algo que normalmente você já rejeita. Pensa aí no prato mais horroroso que você pode imaginar, que
mesmo pagando, você não come. Eu já tenho um aqui na minha mente que passo longe. Pensou aí? Normalmente, o inimigo, quando ele coloca um laço na sua frente, ele não vem com esse prato. Porque você normalmente já rejeita. Nas suas orações, você já rejeita. Isso já não tem mais atração aos seus olhos, já não é mais sedutor aos seus ouvidos. Mas normalmente, o inimigo vem apresentar a você o prato que mais te atrai, que mais brilha aos seus olhos, que mais faz o teu coração bater mais forte, que mais faz a sua imaginação ir longe. Esse é o prato que normalmente Satanás traz. Então, meus irmãos, a nossa oração é para que nós tenhamos cada vez mais discernimento espiritual em todas as nossas coisas. Discernimento espiritual para todas as nossas decisões, porque é muito fácil nós rejeitarmos aquilo que nós naturalmente já rejeitamos. Nós passamos longe, lá vem o gramunhão, já estou... Gato escaldado tem medo de água fria, mais ou menos isso, né? Mas as nossas orações têm que ser cada vez mais para Deus, me fortalece mediante aquele prato que atrai aos meus olhos, que ainda faz o meu coração bater mais forte. Deus, afasta de mim aquilo ainda que me faz titubear em dois pensamentos. As minhas orações têm que ser cada vez mais para que eu me fortaleça mediante a desafios em que são realmente desafiadores e não que são rejeitados naturalmente. Por isso nós precisamos de mais e mais discernimento espiritual em todas as coisas. O erro de Josué e dos líderes da comunidade foi não pedirem conselhos ao Senhor. Confiaram apenas nos seus instintos, confiaram no que viram daquele grupo, não buscaram orientação divina. O resultado, fizeram uma aliança e ficaram presos a esta aliança. Quantas vezes você tem tomado decisões rápidas, sem orar? Mentaliza aí se você não está preso a elas. Mentaliza aí, no seu raciocínio. Consulte aí na sua consciência. Se porventura alguma aliança que você fez sem consultar ao Senhor não está te causando um prejuízo hoje, não está te fazendo muitas vezes desistir, não está tentando minar a sua fé, não está te tentando matar muitas vezes. Será que temos feito aliança sem consultar a Ele? Será que temos tomado decisões pelo que nós vemos e não pela direção do Espírito Santo? Talvez nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios brilhantes que nós fechamos assim, com lucros inimagináveis, com uma escolha, com uma parceria, e depois nós nem pensamos na consequência, mas elas vêm e ficam duradouras na nossa vida. E as consequências aqui para Israel dessa desobediência, eu vou colocar aqui como uma desobediência parcial, está na sequência do texto de Josué 9, verso 16, que diz assim: 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus. Lembram-se lá de Êxodo 34, 11? Que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade, porém, queixou-se sobre os líderes, que lhe responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. 3 dias depois, bastaram para Josué descobrir o engano.
que aquele povo, que eram vizinhos, aquele povo era morador da região de Canaã, era para ser exterminado da terra, eles não deveriam ser poupados, segundo a ordem de Deus. Josué agora, mesmo descobrindo a farsa, mesmo descobrindo ter sido enganado, já não podia mais desfazer a aliança por causa do juramento que fizeram em nome de Deus. E agora a promessa de uma vitória total foi comprometida por uma brecha na obediência. Josué, através da aliança com os gibeonitas, agora era obrigado a lutar pelos gibeonitas. A aliança que Josué fez, agora estava colocando a vida dele em risco, e a vida de todo Israel em risco, pela aliança que ele fez, porque agora, nesse momento aqui, os 5 maiores reis daquela região, se juntam com os seus exércitos, para atacar os gibeonitas, porque haviam feito uma aliança com Israel, e agora eles cruzam os braços e falam: nós temos quem nos defendam. Vá um mensageiro e chama o exército de Israel. Israel vem com Josué, arriscando a sua vida, viajando 3 dias, com os seus melhores exércitos, com os seus melhores homens, para enfrentar 5 poderosos reis e seus exércitos, ao mesmo tempo, em favor de uma aliança que não deveria ter sido feita. A lição que Deus está nos dando aqui é que uma obediência parcial é uma brecha que pode atrasar ou comprometer vitórias que Deus já havia prometido. Sabe, meus irmãos, Deus me fez refletir que tem vitórias que Deus nos prometeu e já nos entregou completamente, mas por causa das nossas brechas abertas, por causa de uma obediência parcial, e essa obediência parcial nos prendem a compromissos difíceis de lidar depois, muito difíceis de lidar depois. Coloque aí a mão no seu coração, feche os seus olhos junto comigo. Deus me fez refletir, e eu gostaria de orar junto com vocês, e que você traga na sua consciência agora, alianças que você fez, que não consultou a Deus, acordos, selos que você fez, talvez que você tenha selado, mas não consultou o Espírito Santo, e agora você está aí lutando, e as consequências são duras. Repita após mim com seus olhos fechados: Pai, me ajuda a identificar em todas as áreas da minha vida qualquer obediência parcial que está atrasando a minha vitória completa. Pai, ensina-me a obedecer totalmente os seus ensinamentos. Ensina-me a obedecer totalmente, sem reservas, sem brechas, sem vacilos, sem compromisso com o erro. E eu creio, diga, eu creio, que a verdadeira vitória vem de uma obediência completa, através de uma vontade perfeita do Senhor. E eu declaro que a partir de hoje, andarei em fidelidade, em busca da minha vitória completa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a oração que nós devemos fazer, quando identificamos que nós vacilamos, temos acordos que não deveriam ser feitos. E aqui eu já estou caminhando para o final dessa mensagem, com um segundo cenário. Lembram que eram 2 cenários? O primeiro cenário é quando as aparências enganam. O segundo cenário é quando nós olhamos através da marca da aliança. E aqui eu quero que você preste atenção, porque quando olhamos para as situações do cotidiano e quando os desafios vêm, nós olhamos através da marca da aliança e nós sabemos quem somos nessa aliança. Mais à frente na história do povo de Israel, nós vemos aqui Davi de frente com um gigante.
1 Samuel 17 conta toda essa história, e todos vocês conhecem. O pequeno Davizinho estava lá de frente com o gigante Golias, e esse gigante estava afrontando todo o exército de Israel. Por incrível que pareça, o exército de Israel, poderoso, com Deus à sua frente, estava com medo do gigante Golias. E vem Davi, e enquanto todos estavam com medo, Davi não olhou para a aparência do gigante. Davi sabia quem ele era nessa aliança, e ele enxergou para aquele gigante pela ótica, pela perspectiva da aliança. Nós vemos em 1 Samuel, no verso 26, do capítulo 17, que Davi fala: quem é esse filisteu incircunciso? Lembra lá da aliança de Abraão, de Deus com Abraão, que toda a descendência de Abraão tinha que ter uma marca no corpo como aliança? Davi sabia da aliança. Davi sabia que circuncidado tinha um pacto com Deus. Davi sabia que incircunciso não tem pacto com Deus. Essa é a ótica da aliança. Enquanto que Josué caiu no erro, porque ele confiou na aparência e não buscou a Deus, Davi venceu porque ele confiou na aliança e não se intimidou com a aparência. Davi vê Golias, mas ele não enxerga um gigante, ele vê um incircunciso. E é assim que nós devemos ver os nossos gigantes, como sendo incircuncisos, desafios que não têm pacto com Deus. Essa é a ótica da aliança para quem está aliançado. Josué foi enganado porque olhou para pão embolorado e odres gastos, mas Davi venceu porque ele olhou para a marca que ele tinha na aliança. Quando lembramos quem somos na aliança com Deus, nada pode se levantar na nossa frente e ficar de pé. Então chegou no momento, meus irmãos, de nós pararmos à frente dos nossos gigantes, dos nossos desafios, dessa enfermidade que insiste em minar a sua fé, dessa dor que você sente por um problema que não se resolve, que é como se fosse um gigante intransponível. Passe a partir de hoje a olhar esse gigante como um incircunciso, aquele que não tem pacto com Deus. Se coloque à frente desse gigante como alguém que tem a marca da aliança, porque a marca da nova aliança está correndo no teu sangue. O sangue que foi derramado lá na cruz está correndo nas suas veias. O manto de justiça que Deus enviou para nós através de Jesus Cristo te revestiu. Você não está mais sozinho. A identidade celestial, divina, está sobre a sua vida. Então o que você está fazendo? O que eu estou fazendo à frente de um gigante? Como eu estou olhando para os meus gigantes? Com medo da aparência ou olhando para a marca da aliança? Como você está enfrentando os teus gigantes? Esse problema que você está enfrentando, essa enfermidade, isso que insiste em tirar a sua paz, tudo que se levanta na sua frente, você pode até achar que é um gigante intransponível, mas declare em nome de Jesus, declare: quem é você, gigante incircunciso, diante de mim, que sou filho de Deus? Você pode até vir contra mim com espada, você vem contra mim com lança, com dardos, com tudo que o inferno pode lançar, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Encare os seus desafios de frente, como um filho de Deus. Não é com as armas naturais. A história conta que Davizinho pegou e lançou uma pedra com a sua funda. Mas quem que direcionou aquela pedra? Foi Deus.
não é com armas naturais, mas ele usa aquilo que é natural, ele usa aquilo que está nas suas mãos, ele usa aquilo que está à tua disposição, e talvez você nem identificou que é uma arma. Talvez a oração é a tua arma, talvez a declaração todos os dias sobre este problema, sobre esse gigante, é uma arma. Talvez, eu não sei qual que pode ser a sua arma, mas quem que vai usar essa arma é o Espírito Santo. É quem é o detentor dessa aliança com você. Em Cristo nós temos o sangue da nova aliança, que nos garantiu o perdão, que nos garantiu proteção, nos garantiu uma nova identidade, garantiu vitória. Josué foi enganado pelas aparências, mas Davi venceu pela aliança. E como que você vai viver? Como que você vai continuar vivendo? Porque o maior perigo na caminhada cristã, guarde bem, anote para você lembrar, porque isso eu tenho como verdade na minha vida. O maior inimigo que nós temos, o maior gigante que se levanta contra nós, e o maior perigo é como nós olhamos para ele, e não o tamanho dele. O maior perigo na nossa caminhada cristã é como nós olhamos para os nossos desafios e não para o tamanho desse desafio. Como nós encaramos as enfermidades, as pressões do dia, do nosso dia a dia. Como nós encaramos? Qual é a forma que nós olhamos? Nós olhamos para o tamanho ou nós olhamos para quem nós somos? Se você deseja viver, queridos, cada dia mais tomando decisões, não pela aparência, mas firmado na aliança com Jesus, aumente a sua fé hoje, declarando essa aliança na sua vida. O sangue que foi vertido lá na cruz, por você, é por você mesmo. Você não está sozinho nas suas batalhas, você não está sozinho lá no seu quarto fechado, chorando, clamando por uma estratégia. E que essa estratégia seja colocada nas suas mãos hoje, agora. Que o Espírito Santo coloque as armas certas nas suas mãos. Que naquele momento em que você esteja, talvez amedrontado na frente dos seus maiores gigantes, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos e que você possa ver a marca que você tem nesta aliança. E que você possa avançar. Porque quem está aliançado, quem declara a marca da aliança sobre os gigantes, não deixa nenhum gigante de pé à sua frente. E é assim que nós saímos vencedores. Essa enfermidade não é para te matar. Esse desafio não é para te levar, mas é para te ensinar, para você escolher as armas certas para lutar. E é assim que nós devemos caminhar. Você tem que estar aliançado com Deus vivo e declarando todos os dias: nenhum gigante vai me intimidar. E eu gostaria que você se colocasse de pé, declarando isso nessa noite. Declare sobre a sua vida essa aliança, os efeitos dessa aliança sobre a sua vida. Declare que você não será derrotado em frente aos seus gigantes e aos seus desafios. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Ajuda-nos a identificar, Senhor, os nossos gigantes, as nossas batalhas. Abre os nossos olhos para enxergarmos, Pai, a marca que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Não nos deixes, Pai, assustados, amedrontados na frente dos nossos gigantes. Não deixe que as aparências nos enganem, mas nos dê discernimento. Nos dê discernimento, Pai, para enfrentarmos os nossos desafios. É isso que nós declaramos, Pai, sobre a nossa vida. É isso que eu declaro sobre a minha vida. É isso que eu declaro sobre a vida da tua igreja. Olhos abertos. Eu declaro ouvidos abertos. Eu declaro que o Espírito Santo irá colocar as armas corretas para a batalha certa.
Espírito Santo, vem abrindo os nossos olhos, vem abrindo os nossos corações, para entendermos, Pai, todas as coisas no mundo espiritual, e que possamos cada vez mais declararmos que tudo pode passar. Vamos declarar que tudo pode mudar, mas a tua palavra é aquela que não muda, a tua palavra é imutável.